Terminei agora mesmo de ler este livro aqui e vim correndo contar tudo o que eu achei dele e se ele é bom. Olá, pessoal! Eu sou a Leonela e você está no canal Este Livro é Bom, canal que facilita a tua escolha na hora da leitura, indicando se o livro é bom ou não. Hoje vamos saber sobre este livro aqui, A Livraria das Memórias, da escritora Song Yu-jun. Não sei se pronunciei certo. Este é um livro de literatura coreana e a publicação é a editora Bertrand Brasil. Um livro curtinho, são 200 e poucas páginas, então você consegue ler numa semana, embora ele seja um pouquinho arrastado, confesso para vocês. Então, vamos saber um pouquinho o que eu achei. Quem viu o meu último vídeo acompanhou que ele estava sendo a minha companhia, a minha leitura da semana. E assim que eu terminei, eu já quis vir correndo falar um pouquinho dele, porque quando eu estava lendo, eu estava na metade. E assim, eu estava com uma expectativa, eu estava numa parte ali que eu achei que ia para um caminho, e aí eu finalizei e foi para outra parte, não tinha nada a ver com a obviedade, digamos assim, que o rumo da história estava parecendo que ia ser. Isso foi muito bom, porque no início da história, quando você estiver lendo, vai parecer que é a Biblioteca da Meia-Noite, sabe? Você vai pensar, essa história aqui eu já li. Você que leu a Biblioteca da Meia-Noite vai pensar isso. Só que da metade para o final, muda completamente. Sabe, é uma chacoalhada mesmo que você vai tomar e eu vou cuidar muito para não deixar spoiler, mas é isso, assim. No início você vai remar um pouco com a história, mas do meio para o final você vai conseguir dar fluidez na leitura, porque vai te surpreender essa virada na história. E o que é, basicamente, então, a sinopse deste livro? É, como diz aqui atrás mesmo, a Livraria das Memórias é um lugar mágico que se revela apenas para aqueles que já perderam a esperança. É assim que se encontra a nossa personagem principal, a Ji Won Kim. Ela está passando por um luto e diante desse luto, que é a perda da mãe dela, que morreu de câncer, ela se sente assim com essa perda muito triste, obviamente, mas também com muita ansiedade. A vida dela parou no tempo, ela já tem muita insônia, já não consegue dormir. Então, desde que ela perdeu a mãe dela, a vida dela também perdeu o sentido. E aí você acompanha a ida dela ao médico para ver se tem alguma coisa que ela pode fazer para melhorar a ansiedade, para dormir melhor. E o médico, obviamente, começa a fazer umas perguntas para Jivon Kim. E dentre essas perguntas é: quanto tempo faz que a mãe dela morreu? Que ela já está passando por essa perda, por esse luto? E ela responde: 7 anos. E o médico fica assim, abismado que 7 anos ela ainda esteja cultivando essa dor, esse luto, sabe? E aí você vai dizer, mas nunca se cura de um luto. Eu concordo, mas é que ela tá carregada da perda como se fosse muito recente. A vida dela parou, já faz 7 anos que a mãe morreu e ela continua com o mesmo sofrimento. Vocês entendem? E o médico mesmo vai dizer isso para ela, que ela não acha que o luto já se prolongou por tempo demais, que já não é hora dela dar assim um rumo para a vida, superar essa perda e conviver. Essa seria a palavra, conviver com essa dor. Ela fica super chateada com o médico, sai lá do consultório, mas as palavras do médico ficam
latejando nela, fica ali, sabe, martelando. Seu luto já está durando tempo demais. E um dia ela resolve sair para caminhar, espairecer, com isso na cabeça do luto que já dura tempo demais. Ela sai a esmo caminhando e no meio do caminho começa uma chuvarada. Uma chuvarada torrencial. E ela então resolve se abrigar embaixo de uma marquise. E quando ela está parada ali olhando a chuva, ela olha para os lados e vê uma placa. E na placa está escrito Livraria Memórias. Ela acha que interessante, vê uma porta, resolve entrar. E entra então nessa livraria. Quando ela entra nessa livraria, dentro é tudo muito antigo, tudo muito estranho, não tem ninguém na livraria, nem funcionário, nada, mas a porta estava aberta. E ela começa a folhear aqueles livros, olhar as estantes, percebe que a livraria, os livros, são as próprias memórias dela, do passado. Tem escritos ali que são coisas que ela vivenciou na infância, na adolescência, e aquilo causa muita estranheza. Ela olha para os lados, continua olhando os livros sem entender, não sabe se está sonhando. É tudo muito estranho. E é aí que ela se depara com a gerente da livraria. Parece uma mulher meio misteriosa e explica para ela que aquela livraria é diferente, que é a livraria onde foi armazenada as lembranças da Givenchy. Olha que impressionante, que incrível. Imagina você entrar na sua livraria de memórias, poder ler as suas lembranças. E era tudo aleatório, assim, os livros, eles tinham datas e aí você poderia escolher. É muito interessante, né? Eu achei incrível. E aí, até aí, estava me lembrando muito a Biblioteca da Meia-Noite. Só que a gerente vai fazer uma proposta para Givenchy, que ela tem a possibilidade de voltar 3 vezes no passado, em 3 situações que ela vai escolher. E diante disso, ela pode ficar 3 horas nesse passado. E é voltar ao passado com a pessoa que ela é. Por exemplo, se ela era adolescente, ela vai estar no corpo adolescente. Se ela era criança, ela vai estar no corpo de criança. Porém, com a cabeça que ela tem hoje, com a maturidade que ela tem hoje, com as ideias de hoje. Então é muito incrível. Eu acredito que você iria topar rapidinho. Eu toparia com certeza voltar neste passado. A Givenchy vai achar aquilo tudo muito estranho, vai ficar desconfiada, mas vai aceitar a proposta, principalmente porque na cabeça dela, voltar ao passado é ter a chance de mudar o que aconteceu. E o que mais ela queria mudar na vida dela? O câncer da mãe, a perda da mãe para essa doença. Então ela acha assim muito prático. Ela vai escolher um momento exato de olhar com atenção essa situação da mãe e poder, quem sabe, descobrirem a doença a tempo da cura, vocês entendem? Então é incrível. E aí você fica sonhando junto com a personagem por esse milagre, por essa mudança e também querer acompanhar o que vai acontecer dali por diante. E é aí que a história vem e dá uma reviravolta. Não quero deixar spoiler, mas dá uma reviravolta. Esteja preparado para isso aqui, porque vai te chacoalhar e vai te mostrar que essa história ela não é óbvia, certo? Vou parar por aqui para não deixar spoiler e já quero trazer a minha avaliação sobre este livro. E sim, este livro aqui, ele é bom. Avaliei com 3 estrelas. Não consegui dar nota máxima porque faltou algumas questões para mim, como por exemplo, o pós,
Livraria das Memórias, o que acontece com a personagem após essa experiência, sabe? Eu queria saber mais de como ela reagiu a tudo isso e de como ela seguiu a vida. Então, ficou nessas 3 estrelas, porque para mim o livro terminou pela metade. Tem uma parte aqui no final que são as palavras da autora e é a coisa mais linda que você vai ler de um livro. Eu fiquei encantada com os sentimentos empregados aqui nas palavras da autora. É como se fosse um desabafo. E foi lindo de ler. Faço muito convite que você leia este livro e se emocione também. Quero deixar um alerta. Este livro ele mexe muito com sentimentos de perda, de arrependimento. Você que estiver passando por esses momentos difíceis, principalmente do luto, é um livro sensível para isso. Ele é carregado de muita dor, muita tristeza por essas questões de arrependimento, sabe? Você pensar, e se eu tivesse mais tempo? Se eu tivesse feito diferente, agido de outra forma, é muito nostálgico isso, você pensar nas suas situações com alguém que você perdeu, ou com algum arrependimento que você tem na vida, e ficar ali remoendo isso como essa personagem. Só que ela tem esse privilégio de voltar no tempo, porque o livro tem esse olhar fantasioso, digamos assim. E através dessa fantasia, ela nos convida, a autora, a olhar para a nossa vida com mais empatia, acolher os nossos arrependimentos, acolher as nossas lembranças difíceis. Então é um livro muito reflexivo, vale muito a pena a leitura, mas leia com muito cuidado, porque se você estiver passando por uma situação difícil, assim, uma situação sensível na sua vida, com certeza você vai se emocionar, você vai chorar e ele vai mexer muito com os teus sentimentos, certo? Mas ao mesmo tempo vai te ajudar a trazer luz. Quando eu falo em luz, é clareza para toda essa dor que você estiver sentindo. É você olhar para dentro e mexer nas suas lembranças, mexer nas suas memórias, acolher com empatia os seus arrependimentos. Então é um livro que mexe muito, muito triste, mas também vai te ajudar, de certa forma, vai te trazer talvez algum conforto, embora nas palavras da autora ela diz: esta não é uma história de conforto e cura. Eu ainda não sou madura o suficiente para ousar confortar outra pessoa ou oferecer-lhe alguma cura. Então não é um livro pronto, é um livro que você vai ter que buscar as respostas dentro de si mesmo, assim como foi com a personagem. Teve esse privilégio de voltar no tempo, mas ainda assim ela teve que se deparar com muitas escolhas, com muitas reviravoltas na sua própria história. Teve principalmente que se compreender. Então, você que queira ler esse livro, eu vou deixar o link para compra. Compre pelo link na descrição do vídeo, assim você ajuda esse canal. Outra coisa também muito importante, deixe o seu like e também já se inscreva. Fica o convite para você se inscrever. Toda sexta-feira eu trago resenha indicando se o livro é bom ou não. Você que já leu este livro, o que achou? Gostou? Mexeu com os teus sentimentos? Você chorou? Porque ele é um livro assim, ó, de dar um nó na garganta, realmente. Então, este livro é bom, 3 estrelas. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!